Muito bem, lição número 9, parte de quarta-feira, falando sobre a cobiça, como controlar a cobiça, e a lição de hoje fala sobre Ananias e Safira. A Bíblia tem grandes exemplos sobre pessoas cobiçosas. Ananias e Safira estão dentro desse rol dos cobiçosos. Isso quer dizer que boa intenção muitas vezes não ajuda nada. A igreja primitiva estava começando, o Pentecostes havia sido assim, uma mola propulsora, milhares de pessoas estavam se reunindo, estavam assim sendo levadas para aceitar Jesus, sendo batizadas, e nessa efervescência, nesse crescente, fazer parte dessa igreja era algo assim espetacular. Ananias e Safira resolveram então, na sua boa intenção, se unir à igreja e em sua boa intenção ajudar a igreja. Mas de boa intenção o cemitério está cheio, diz assim um provérbio popular. Tanto que uma estrategista militar americana, ao treinar soldados para irem para o Afeganistão, ela disse o seguinte: vocês vão para a guerra, não tenham apenas boa intenção, usem a razão, porque senão vocês vão se perder e vão acabar mortos. E ela disse o seguinte: vou contar-lhes uma história. Um elefante estava andando por uma floresta. De repente, ele pisou em algo mole. Quando viu, era uma codorna. Esmagou uma codorna com sua pata. Ficou em desespero. E ficou pensando e gritando, e por que eu fiz isso? Por que eu matei a coitadinha? Quando ele olhou para o lado, viu no meio dos arbustos um ninho com mais de 15 ovos. Sua depressão aumentou. Ele ficou desesperado. Ficou gritando: por que eu matei a coitadinha? Deixei esses órfãos agora. O que eu vou fazer? Ele disse: já sei. Eu mesmo vou reparar o meu erro. Eu vou chocar esses ovos. E assentou-se sobre o ninho e esmagou todos os ovos. Boa intenção muitas vezes não vale de nada. Por isso é importante nós entendermos o que significa boa intenção na questão pessoal quando a cobiça está envolvida. Há muitos anos, num hospital da Costa Rica, aconteceu uma coisa sinistra. Havia numa enfermaria duas pessoas, um rapaz de 32 anos e um senhor de idade de 80 anos. O rapaz tinha sido operado do estômago. De repente, o moço acordou da anestesia e ficou em desespero pedindo água. Aquele desespero: água, água, água. O senhor que estava no quarto viu em cima da mesa um copo cheio de água. Ele foi até lá, pegou o copo, levantou a cabeça do moço e o moço bebeu com ansiedade aquele copo de água. 5 minutos depois, o moço estava morto. O homem ficou espantado. Matou um homem de 32 anos sem querer. Descobriram, sabe o quê? Que aquilo que estava em cima da mesa não era um copo, era um jarro que havia ficado flores uns 15 dias. A água estava ali, estava cheia de fungos e bactérias. O moço tinha sido operado do estômago e ao ingerir aquilo, uma bactéria fortíssima o atacou e ele morreu em 5 minutos. O homem, aquele senhor, teve boa intenção, mas não ajudou nada. Quando a igreja começou a crescer, o povo da igreja era um só. E depois do Pentecostes, tudo ficou maravilhoso. Todos vendiam seus bens e traziam suas ofertas para a igreja para repartir entre todas as pessoas. Diz que um só era o coração e ninguém considerava seu aquilo que tinha, mas vendia e doava para a igreja. E então, Ananias e Safira, um casal cheio de boas intenções, resolveram vender sua propriedade e trazer o dinheiro para os discípulos. A pergunta número 5 diz assim: na história de Ananias e Safira, o que foi pior para que o castigo acontecesse? O que foi pior? Reter o dinheiro pela cobiça ou dizer uma mentira para ocultar o valor real? O que foi pior? Atos 5, verso 1 a 11. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, Ananias depositou nos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da venda da tua propriedade? Por que tornasse esse desígnio em teu coração tão ruim? Você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços que ali estavam, cobriram o corpo de Ananias e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas,
eis que entrou também sua mulher Safira, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, dize-me, Safira, vendeste, portanto, aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto, foi por esse valor mesmo. Então Pedro lhe disse, por que é que você entrou em concerto com o teu marido, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí na porta os moços que levaram o teu marido para sepultar, e tu também irás para o mesmo lugar. E dito isto, logo ela caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Então, para a pergunta, na história de Ananias e Safira, o que foi pior? Mentir ao Espírito Santo ou, ocultar o preço real? Resposta, podemos dizer que as duas atitudes foram erradas. Tanto ocultar o valor real como mentir ao Espírito Santo. Porque tiveram, essas duas intenções tiveram origem na cobiça. A punição foi severa, porque eles ofenderam o Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia nos recomenda que nós, assim, façamos um sacrifício real, não um sacrifício de tolo. Se nós prometemos a Deus algo, devemos cumprir. Temos que cumprir, porque se você falhar, isso ofende a Deus. O sábio Salomão, em Eclesiastes 5, verso 4 e 5, ele escreveu o seguinte, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o para Deus depressa. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprirem, como fazem os tolos. Ananias e Safira, movidos pela cobiça e avaliando que o seu montante era muito alto para ser doado, e considerando que a igreja primitiva talvez não desse certo, e se não desse, eles tinham ainda um pé de meia para se sustentarem. Ellen White escreveu o seguinte no livro Conselho sobre Mordomia, página 314. Está aumentando o número dos que cometem o pecado de Ananias e Safira. Por causa da cobiça, os homens não mentem ao homem, mas mentem a Deus, ao desrespeitar as promessas que o seu Espírito nos moveu a fazer. Tomemos cuidado com aquilo que prometemos a Deus. Não vamos permitir que a cobiça domine o nosso coração. Na mitologia grega, existe a história do rei Midas, um rei que era cobiçoso e estava sempre querendo mais e mais. E um dia, esse rei disse, quem me dera eu ter o poder de tocar nas coisas e virar ouro, tudo seria transformado em ouro e ficaria riquíssimo. E Deus concedeu a ele o dom de tocar nas coisas e tudo virar ouro. E isso se tornou a sua pior desgraça, porque o rei Midas deu um banquete. E quando ele foi se alimentar e pegou o primeiro bocado, viu com espanto que aquele pão que ele tomou nas mãos se transformou num pedaço de ouro. Ele pegou uma uva, se transformou num pedaço de ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. Pediu que pessoas colocassem alimento na boca dele, mas quando os seus dentes tocavam no alimento, virava ouro também. Ele começou a morrer de fome, de inanição. E ele, desesperado, pedia às pessoas que arrumassem uma solução e ninguém conseguia arrumar. E foi no desespero da sua alma que Midas pediu a Deus que lhe retirasse esse dom. E Deus, em sua misericórdia, vendo que Midas havia aprendido a lição, retirou então esse dom e ele se tornou uma pessoa normal. É para nos ensinar que a pessoa que cobiça, ela se torna prisioneira da sua própria cobiça. E pode, espiritualmente, ele pode vir a morrer espiritualmente, porque o foco está nele e não está em Deus. O cobiçoso só vê as coisas para si, não vê para Deus nem para o próximo. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos abençoe, nos proteja, Senhor. Nos dê a sensibilidade de entendermos aquilo que estamos prometendo ao Senhor. Tire de nós a cobiça do coração. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, uma excelente quarta-feira na presença do Senhor. Divulgue os nossos vídeos, compartilhe. Há pessoas que gostam de história, gostam de uma lição diferenciada. Então, faça isso, divulgue e entre lá no YouTube, se inscreva, coloque o seu joinha, para você receber, sempre que eu publicar, você já recebe automaticamente ali o vídeo da lição do dia. Deus abençoe você. Amém.